Olá. Consegue me ouvir, Laura? Consigo, sim. Bom dia, pessoal. Como a Laura comentou aqui. Laura, eu tô com um delay aqui, eu tô me ouvindo no eco aqui, tem alguma função que eu tenho que ajustar? Se você estiver logado no YouTube, ele provavelmente vai dar um delay mesmo. Eu te aconselho a fechar a janela do YouTube. Perfeito, resolvido, obrigado. Muito bem, bom dia a todos. Como a Laura falou aí, eu sou o Daniel Strinda, responsável pelo Labs Brasil da Stefanini, e eu vou compartilhar um pouquinho hoje aqui com vocês a respeito de como a Solf tem nos ajudado num processo de transformação do RH global da Stefanini, tá? Primeiro eu queria já deixar claro qual que é a minha percepção em relação à Solf, né? Como solução, como ferramenta, né? Para mim ela foi construída assim de maneira extremamente inteligente, tá? Com uma arquitetura muito flexível, tá? Para diversas áreas, inclusive de negócios, tá? Não só de serviços. Eu vejo a Solf assim, com uma eficiência para comunicação e para transição de dados e retroalimentação de bases que vão te ajudar depois com tomadas de decisão de maneira assim surpreendente, como o Caverzano comentou aí, que 7 anos atrás eles acertaram na arquitetura e realmente acertaram, né? Falando um pouquinho do nosso início aí, do nosso contato com a Solf dentro do grupo, né? Quando nós do Labs começamos a desenvolver essa jornada aí de inovação do RH Global da Stefanini, o nosso principal objetivo era buscar uma transformação que pudesse, na verdade, era buscar soluções que pudessem nos ajudar na transformação do grupo. E aí nós pensamos em soluções que tivessem um combustível próprio, né, que pudessem impulsionar as nossas ideias de transformação. E quando a Solf nos foi apresentada toda a sua proposta, nós de cara assim já percebemos que ela tinha esse combustível, não só para impulsionar, mas também um drive para tracionar, né? De maneira que a gente conseguisse sair, ter um tempo de resposta assim muito rápido para os desafios que nós tínhamos. Então hoje eu vou compartilhar aqui com vocês a respeito de duas soluções dentro do RH. Não daria, o tempo não daria para compartilhar todas. A gente tem a Solf numa esteira, numa plataforma completa, desde o processo da identificação do candidato ideal até a contratação, a efetivação dessa pessoa e a aterrissagem dela dentro da companhia, e depois todos os canais de apoio e suporte para que esse profissional consiga transitar dentro da companhia. Mas não daria tempo para falar de tudo, então eu escolhi duas, tá bom? A primeira, ela está focada diretamente na parte de recrutamento e seleção, tá? Ela integra com uma solução de matching que busca currículos e processa, né, e identifica os melhores candidatos para as vagas que nós temos abertas dentro do grupo. E a Solf, ela está fazendo um trabalho, assim, sensacional de um primeiro contato, que eu falo até que é um primeiro contato inteligente, porque não só facilita e otimiza o nosso tempo, mas também facilita e otimiza o tempo do potencial colaborador que vai receber esse primeiro contato. Vocês vão ver essa jornada aqui comigo daqui a pouquinho. E a segunda solução já traz a Solf aí protagonizando, né, a nossa aplicação de entrevista de desligamento, onde todos os dados que são coletados, eles são retroalimentados em bases de BI, de Analytics, que aqui no nosso caso nós chamamos de People Analytics, né, para geração de informações que são utilizadas na retenção dos colaboradores e diretamente também no turnover, tá? Eu vou compartilhar então aqui minha tela com vocês. E a nossa primeira solução aqui, que é a solução de matching, essa solução aqui, ela busca dentro de sistemas de aberturas de vaga, o job description da vaga, e traz junto aqui as vagas abertas, e com um clique ela processa uma base com 1 milhão de currículos e traz para nós uma sugestão aproximada aqui pelo perfil
do profissional, né? Comparando as hard e as soft skills. E nesse processo a Sophie já entra contribuindo, porque através dos algoritmos de reconhecimento de perfis, ela contribui com os algoritmos do matching, ajudando o matching a processar, né, esse percentual de perfilamento próximo entre as soluções, tá? Quando nós encontramos esses candidatos, né, então o nosso recrutador, ele tem aqui uma oferta de até 500 candidatos por vaga, né, são muitas páginas aqui, ele seleciona esses candidatos e solicita aqui, então, que a Sophie realize um primeiro contato com os candidatos. Esses candidatos, eles vão receber aqui o primeiro contato da Sophie, e aqui a Sophie já começa essa atuação de proporcionar à pessoa o entendimento de qual oportunidade ela estaria recebendo, né? E com esse contato sendo realizado, a Sophie já gera credenciais de acesso temporário, a pessoa tem aqui um briefing do que é a oportunidade, né, de como ela foi encontrada, né, e aqui ela pode acessar o link e já ir direto para a plataforma da Sophie. Com essas credenciais temporárias, ela já consegue realizar o seu ingresso na plataforma, e aqui a Sophie, aqui tem uma grande sacada, aqui que foi genial quando nós estávamos procurando uma solução que tirasse o recrutador do telefone, porque ele perdia praticamente ali dentro de um dia 20, 25% do dia tentando realizar os contatos, porque muitos não eram possíveis. As pessoas não podiam atender o telefone, não podiam atender naquele determinado horário, ou estavam em algum local desconfortável para poder falar sobre uma outra oportunidade. E a Sophie veio a calhar com essa abordagem. E aqui é muito interessante porque, como o Alex comentou, ela consegue colocar vários bots dentro de uma única proposta, dentro de uma única solução. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, eu estou trazendo uma proposta onde existe um fluxo com vários tipos de ramificações e dentro da linguagem de processamento natural, que é a forma como o ser humano se comunica, nós temos um drive de comunicação muito despojado, até pelo público que nós precisamos atingir dentro da Stephanie, que são os nossos colaboradores, e nós conseguimos interagir com figurinhas, com carinhas, e colocar aqui como é que a Sophie poderia trabalhar nesse fluxo, tá? Então, aqui a Sophie se comunica com o candidato, perguntando se está tudo bem, se identifica como uma inteligência artificial do grupo, né? E que ela gostaria aqui, né, de entender se ele tem interesse numa oportunidade, e o candidato tem à disposição aqui respostas pré-prontas, também um campo de perguntas ou de respostas abertas para ele responder o que ele queira, né? E aí ele respondendo que ele gostaria de ingressar aqui nesse processo, a Sophie já devolve um sentimento, né? Poxa, legal, então vamos lá para a nossa vaga aqui, né? Uma vaga para atuação de tal posição e dentro de uma região aqui de São Paulo. O que você acha, né? Ele fala que tem a ver com ele e ela vai começando a desenvolver esse fluxo de perguntas e todas essas perguntas que estão sendo respondidas, elas vão ser concatenadas na solução de matching para melhorar o poder de decisão do recrutador de quais são os candidatos que ele vai, de fato, encaminhar para o processo de entrevistas, né? Então, a Sophie aqui fala que, pergunta para ele qual que é a pretensão, se ele está trabalhando atualmente, qual é o salário dele. Eu vou colocar aqui, né, uma resposta aqui, que ele está hoje com 12 mil reais de salário, e aqui a pretensão dele seria, então, para 16 mil reais. Ela pergunta quais são as formas de contato que esse candidato gostaria, né, de receber. Vamos colocar aqui, então, o celular dele, né? Ela vai também perguntar se ele gostaria de colocar uma segunda opção aqui de contato, né? Ele poderia, por exemplo, colocar aqui a URL dele do LinkedIn, né? Então, ele compartilha aqui a URL dele do LinkedIn. E aí ele fala que esses dois contatos estão suficientes, não precisa ter outra forma. Ela pergunta qual período do dia que ele gostaria de receber o contato, vamos dizer que na parte da manhã. E aí, além do idioma nativo dele, qual outro idioma ele também tem conhecimento e qual é o nível dele nesse outro idioma. Então, aqui a Sophie agradece as respostas, né? Comunica que a equipe de recrutamento e seleção da companhia irá entrar em contato para falar mais a respeito, né, de
da oportunidade. Bom, partindo desse ponto, nós temos aqui, então, todo o status de todos os candidatos, os quais foram encaminhados o link da SOLF, e a partir do momento que eles respondem na SOLF, a SOLF integra, devolvendo aqui, atualizando o status, informando as pessoas que já responderam o seu contato. E aqui tem a nossa persona aqui, né, que foi o Rogério, que nós utilizamos agora. O Rogério, ele falou lá, né, que a pretensão, o salário atual dele era 12 mil, mas que a pretensão salarial dele alterou para 16 mil, né? O que acontece? Por que isso é extremamente importante? Porque o Rogério pode ter cadastrado o currículo dele nas bases de currículos onde são recrutados esses currículos pela solução de matching, pela SOLF, e lá naquele momento ele estaria com uma pretensão diferente, ele pode ter passado por algum curso, por um outro momento, ele se entende num momento diferente. E aqui ele a SOLF acaba trazendo e concatenando essas informações, né? Então, a SOLF conseguiu mapear que atualmente ele está com esse valor de 12K, a pretensão dele está em 16, ele está fluente, né, no idioma, além do idioma nativo dele, a melhor período de contato para ele seria o período da parte da manhã, e as duas formas de contato que ele gostaria, que ele está aberto a ser contactado, seriam LinkedIn e celular, né? Essas informações, elas são contribuintes da experiência profissional, e aí tanto a SOLF quanto o matching trabalham nas skills e qualificações desse profissional para poder melhorar essa faixa de matching deles. Escolhendo esses profissionais, então, e encaminhando esses profissionais para a próxima etapa, que é a etapa de entrevistas. E ali, a partir desse ponto, são feitas as entrevistas, né? E depois delas, os profissionais recebem os feedbacks, os aprovados e os não aprovados. E a SOLF entra nesse processo também, contribuindo com esse feedback através, novamente, da comunicação por e-mail. Tá? Então, essa é a primeira solução. E a segunda solução, o segundo desafio que nós tínhamos, era de melhorar a nossa jornada de entrevistas de desligamento, né? Como se a gente pegar um turnover saudável, que é 3,48%, você pega uma empresa que tem, dentro do Brasil, 14 mil colaboradores, ou fora, 25 mil, você já vê que esse percentual ele gera um turnover alto, né? E aí as entrevistas de desligamento tomam muito tempo das nossas... no nosso caso, quem realiza isso dentro da RH é a nossa área de business partner. Então, nós pensamos em um fluxo, mas não podia ser um fluxo travado, um fluxo só para quando o profissional fosse desligado pela empresa e outro fluxo só para quando o profissional pedisse o desligamento da empresa. E foi muito interessante, conversando com o Alex, nós conseguimos utilizar dentro da plataforma da própria Solfish.chat a inteligência de autocriação. Então, nós criamos dois fluxos de perguntas ali, e definimos que esses dois fluxos participariam de uma mesma interface, uma mesma interação, e a SOLF criou esse aplicativo para nós assim, em menos de 30 minutos. Foi surpreendente, né? Então, eu vou escolher aqui uma forma onde a empresa desligou o colaborador, né? E aí a empresa, aqui a SOLF já vem com aquela, sempre a preocupação do sentimento, né? Tem até uma sacada muito legal da SOLF, quando a gente usa ela, por exemplo, lá no recrutamento de seleção, ou até no onboarding digital, que é onde a gente faz a cadastro admissional do novo colaborador, tudo de maneira digital. Teve um profissional que brincou com ela, perguntou se a SOLF gostaria de sair com ele, né? E aí a SOLF respondeu para ele que já tinha encontro nas nuvens. Ou seja, essa preocupação que o Caverzan colocou do processamento da linguagem natural é que facilita essa comunicação que o ser humano tem. E a SOLF vem muito nessa pegada. Então aqui ela já se identifica, né, com um sentimento falando, olha, eu sinto muito pelo seu desligamento da empresa, né, mas eu gostaria de 5 minutos do seu tempo para que a gente pudesse melhorar, entender um pouco mais esse momento seu, né. E aí a pessoa, tendo interesse em responder, né, a primeira pergunta é como foi ali a experiência dela até esse momento, né. Então a pessoa entra com o campo de digitação, um campo aberto, né, respostas abertas nesse momento, e aí se ela pudesse contribuir com a empresa, né, de que maneira ela poderia contribuir, ela também vem com um campo de respostas abertas, isso contribui muito para toda a nossa análise de BI, de analytics, para a gente poder trabalhar depois a retenção, trabalhar o turnover, né. Ela pergunta aqui também como foi para ele essa jornada aqui, e se ele gostaria de deixar algum tipo de acréscimo aqui, algum tipo de comentário
comentário, né? E a Sophie agradece em nome da companhia aqui e se compromete a utilizar essas informações para melhorar. E aí, dentro da mesma solução, o fluxo onde o próprio funcionário pediu o desligamento, né? Então, aqui a gente já muda um pouco essa abordagem, além do campo aberto, perguntas pré-fixadas de respostas fechadas, né? Onde a pessoa vai pontuar qual foi a experiência dela em relação, por exemplo, à interação com o gestor, em relação às expectativas que foram geradas na contratação e como isso decorreu no desenrolar do tempo dele dentro da companhia, como foi para ele a questão de oportunidades de carreira internamente, se o motivo da saída dele tem inferência direta a questões salariais acima de 30% ou qualquer outro tipo de percentual, se benefícios melhores é que o atraiu, né, para sair da posição atual, se foi flexibilidade de trabalho, ele vai colocando os pesos em pontuação, se mudança, né, de cidade, estado, país, enfim, ou motivos pessoais, por exemplo, poderiam ter acarretado isso aí, né? E se não, se adaptou também, né, à cultura, ou ocorreu uma efetivação no cliente, caso seja uma consultoria, né? E aí, no final, ele abre novamente aqui as respostas abertas, pedindo para ele colocar a contribuição dele de como foi a evolução na companhia e, se quiser, deixar algum tipo de comentário. Finaliza aqui, então, com uma pontuação, se ele pudesse aqui indicar a companhia, em que número ele indicaria para uma pessoa do conhecimento próximo dele. A Sophie, então, finaliza o fluxo e agradece aqui a participação dele, se compromete a usar as respostas todas para uma melhoria contínua, né? E essa melhoria contínua, ela está ligada diretamente à ingestão, né, desses dados dentro da plataforma de BI e de People Analytics, né? Que inclusive vai poder predizer como é que a gente pode trabalhar melhor as soluções dentro do grupo para poder reter os melhores talentos, ok? Bom, era isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês, e acho que o meu tempo aqui já acabou, a gente abre agora aí para algumas perguntas, e como eu falei, tem tanta coisa que a gente usa, tem tantas funções que a gente usa, Sophie, tantas soluções dentro da RH, que meu tempo foi muito curto aqui para falar de tudo. Oi, Linda, obrigado, sensacional. Vamos fazer umas 2, 3 perguntas aqui. Aí, parabéns. Primeira pergunta, qual foi o impacto que você sentiu da utilização de Sophie, tanto nos usuários quanto nos gestores das áreas de RH? Tá, primeiro dos usuários. Assim, foi imediato, porque nós começamos a coletar o feedback das pessoas que estavam entrando na companhia, que passaram pelo processo da admissão, e eu também pedi para que se fizessem entrevistas com pessoas que passaram pelo processo, mas que não efetivaram, ou porque a vaga não tinha fit, ou porque a pessoa mesmo depois viu que não tinha, que a oportunidade não casava com ela. E todos falaram que foi muito melhor, que o sentimento foi de não intrusão, de você estar em qualquer lugar, às vezes até no seu próprio trabalho, mas você está aberto ao mercado, e a Sophie conectando com eles e fazendo as perguntas, eles de maneira reservada, podendo ter transparência e tranquilidade para responder uma entrevista, um primeiro contato, por exemplo, e não queimar a oportunidade ou a chance de ter uma nova oportunidade. Então, do lado das pessoas que ingressavam, foi isso. E também a praticidade. Falaram que o fluxo era muito fácil e muito tranquilo de se percorrer e não tomou muito tempo. Principalmente pessoas de área técnica que não têm paciência para responder chatbot. E a proposta dela não fica focada só nisso, né? Eles falaram, eu brinco, esse lance do encontro nas nuvens foi um cara que comentou, tentei zoar seu bot lá, o cara falou para mim, falou que já tinha encontro nas nuvens, como assim? Aí eu terminei de responder. Então foi muito legal. Do lado do recrutamento e seleção, de 20% a 25% da otimização do tempo do recrutador. Porque ele tem que ir para uma vaga, ele tem que trabalhar de 30 a 40 currículos, se for uma vaga específica. E esse 30, 40, ele vai selecionar 10, 15 para ligar. E esse tempo de ligar, ele não é atendido, ou ele fala 5 minutos, mas não consegue todas as respostas, alguém interrompe a ligação. Então, para eles foram ótimos, porque foi ótima essa função da Sophie, encaminhar tudo
e depois de um tempo eles estavam ali já resgatando as informações, e lógico, um ou outro que não respondeu ia lá peneirando e fazendo a ligação pontual. Então eles ganharam 30% de um tempo de 8 horas por dia. Aí você já pode imaginar 500 vagas por mês, 56 recrutadores. Né? Foi muito bom para eles também. Bom, os 30, acredito que o Alex tenha caído, a conexão dele está um pouquinho ruim, mas muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco teremos palestra com o Guilherme Stefanini, que falará um pouco sobre marketing da SOFI, de inteligência artificial. Muito obrigada, S30. Eu que agradeço, o evento está ótimo, pessoal. Aproveitem. Abraço.